Tudo bem? Hoje nós vamos começar a nossa aula sobre geometria molecular. A geometria molecular ela vai variar com as moléculas, né? Ou seja, com a quantidade de átomos que a gente tem dentro da molécula. Ó, começando. Nas moléculas diatômicas, ou seja, aquelas que contêm só dois tipos de átomos, podendo ser iguais ou não, a geometria sempre será linear, ou seja, sempre que a gente for desenhar, sempre será em linha reta. Olha o exemplo do HCl: hidrogênio e cloro, apenas dois átomos, hidrogênio ligado a cloro, geometria linear. Agora, quando a gente tem moléculas triatômicas, ou seja, aquelas que têm três átomos, a gente precisa descobrir o átomo central, né? E quando a gente descobre o átomo central, a gente observa os elétrons que estão ligados a ele. Para a determinação da escolha do átomo central, a gente sempre faz da seguinte forma: sempre será o átomo de carbono, nunca poderá ser o átomo de hidrogênio, porque o hidrogênio só tem um elétron e ele não pode ser o centro das ligações químicas. E quando a gente não tiver o carbono, o átomo central será aquele que estiver em menor quantidade na fórmula molecular. Então, ó, o primeiro exemplo: uma molécula triatômica CO2. O átomo central é o átomo de carbono. Ele está localizado na família 4A, então ele tem 4 elétrons na camada de valência e ele pode fazer 4 ligações para completar o octeto. A molécula do CO2 ela será linear porque não vai ter elétrons não ligantes no átomo central, ou seja, todos os elétrons que estão no carbono, né, na sua camada de valência, todos foram utilizados, ou seja, não tivemos elétrons não ligantes, todos os elétrons do átomo central se ligaram. A gente não observa os ligantes do carbono, né? A gente sempre observa o átomo central. Então não vai me importar se os ligantes, que no caso são o oxigênio, né? A gente não vai observar se sobrou elétrons ligantes ou não neles, e sim apenas no átomo central. Uma geometria angular é quando a gente tem sobra de elétrons não ligantes no átomo central. Por exemplo, a água. O oxigênio é o átomo central, né? Ele tem 6 elétrons na camada de valência. Ele utilizou 2 elétrons para fazer a ligação com os hidrogênios, então sobraram 4 elétrons, ou o que é mais comum nos exercícios, a gente falar que sobraram 2 pares de elétrons. Dessa forma, então, a molécula H2O, que é triatômica, ela é angular. Nas moléculas tetratômicas, ou seja, aquelas que contêm 4 átomos, né? Ou 4 tipos diferentes de átomos, nós vamos ter três opções de geometria. Nós teremos uma geometria trigonal plana quando não sobrar elétrons no átomo central. Olha o exemplo do Bf3. O átomo central é o B, né, que é o boro, está localizado na família 3A, então ele tem 3 elétrons na camada de valência. O flúor está localizado na família 7A, então ele tem 7 elétrons na camada de valência. Assim ele só pode receber um elétron. Então o boro, como é o átomo central, vai doar os seus 3 elétrons, um para cada flúor, ou seja, não vai ter elétrons não ligantes sobrando, todos os elétrons foram ligados, então a geometria é trigonal plana. Agora, a piramidal, ou seja, a geometria piramidal, ela ocorre quando eu tenho um par de elétrons. Presta atenção. Um par de elétrons não ligantes no átomo central. O exemplo, NH3, o nitrogênio é o átomo central, ele está localizado na família 5A, então ele tem 5 elétrons na camada de valência. Utilizou 3 elétrons para se ligar com os hidrogênios, sobrando assim 2 elétrons ou um par de elétrons. Assim, a sua geometria ela é piramidal. Bom, o outro caso da molécula tetratômica é a geometria na forma de T, que ela acontece quando a gente tem dois pares de elétrons não ligantes do átomo central. Olha o exemplo do ClF3. O átomo central é o cloro, né? Então o flúor está ligado, né, no átomo central no cloro, e aí você observa que tem dois pares de elétrons não ligantes. Vamos entender. O cloro e o flúor estão localizados na família 7A. Então o cloro compartilhou, né, porque isso é uma ligação covalente, compartilhou 3 elétrons, um com cada flúor, sobrando assim 4 elétrons do cloro, ou seja, dois pares que não se ligaram, que não fizeram nenhum tipo de ligação. Então a geometria nesse caso é a forma T. Nas moléculas pentaatômicas, nós também vamos ter três tipos de
geometria. A tetraédrica, quando não há sobra de elétrons no átomo central, exemplo CH4, observe aqui 4 hidrogênios mais um carbono, molécula pentatômica, né? A geometria tetraédrica, não sobrou elétrons no átomo central, que é o carbono, todos os elétrons foram ligados. A geometria de gangorra, quando a gente tem um par de elétrons não ligantes do átomo central, exemplo o SF4, o enxofre é o átomo central, né? Localizado na família 6A, o flúor na 7. Então, se o enxofre tem 6 elétrons e você tem 4 flúores para se ligar, sobrou 2 elétrons não ligantes do enxofre, né? 4 elétrons foram utilizados dos 6, sobrando então 2 elétrons, ou a gente fala também um par de elétrons. Quando a gente tem uma geometria quadrado-planar, é quando temos a sobra de 2 pares de elétrons não ligantes, ou seja, 4 elétrons que não se ligaram. Exemplo, XeFe, que é o xenônio, né? O xenônio é um gás nobre, ele está na família 8A, consequentemente ele tem 8 elétrons na camada de valência, e você pode estar se perguntando, mas gás nobre faz ligação? Sim, gás nobre faz ligação, mas é muito pouco, né? Por isso que a gente fala que eles são pouco reativos. Pouco reativo não significa não ser reativo, né? Eles se ligam, mas muito pouco. Então, o xenônio, nesse caso aí, nós temos uma expansão do octeto, né? E observa, se ele tem 8 elétrons, ele tem 4 flúores ligados a ele, então sobraram 4 elétrons do xenônio que não se ligaram, ou 2 pares de elétrons. Bom, a nossa primeira aula de geometria molecular é essa. Eu espero que vocês tenham entendido. Nas aulas posteriores de geometria molecular, eu continuo a sequência das geometrias moleculares. Muito obrigado, pessoal!